Oi, pessoal! Hoje eu já vou começar o vídeo comendo essa delícia aqui, o manjar branco tradicional, e vou contar um pouquinho para vocês da história desse manjar. Geladinho, tá muito bom. Quer aprender essa receita? Então, bora pra cozinha! Então, eu vou pegar 1 litro de leite, vou colocar um pouco num copo para dissolver o amido de milho. O restante eu vou colocar na panela, tá? O restante desse 1 litro. Agora eu vou pegar o amido de milho. Amido de milho tem que ser uma marca boa, tá? Se a marca não for tão boa, aí tem que colocar um pouquinho mais de amido, para ele dar o ponto certo. Então, ó, vou colocar aqui 3 colheres de amido nesse copo de leite, 3 colheres bem cheias, tá? Se for aquele da marca famosa, 3 colheres. Se for uma outra marca, pode colocar 4 colheres, tá? Porque eu já testei e essa marca aqui, o creme fica encorpado, mais encorpado, tá? Então, se for uma outra marca que... Vocês entenderam, né, a marca que eu tô falando? Aquela boa mesmo. Maisena, 3 colheres. Se for outra, 4 colheres. Aí, eu vou colocar uma garrafinha de 200 ml de leite de coco. Pode ser leite de coco caseiro também, tá? 200 ml. Para 1 litro de leite, 200 ml de leite de coco. E eu vou colocar coco ralado também. Eu peguei aqui um pacotinho de 50 gramas. Só que eu não vou colocar tudo, tá? No creme, eu vou colocar 2/3 desse coco. E vou deixar o restante para jogar em cima do manjar pronto. Coco sem açúcar. Ó, uns 2/3. E agora eu vou colocar o açúcar. Açúcar cristal, tô usando. Vou colocar 2 xícaras de açúcar cristal, tá? Ele não vai ficar muito doce, fica um ponto ótimo de doce. Não fica muito enjoado e também não vai ficar sem doce, vai ficar bem legal. Nessa receita não vai leite condensado e não vai creme de leite, tá? É receita tradicional. Quando eu resolvi fazer essa receita aqui, eu fui pesquisar a receita tradicional, porque quando eu era criança, minha mãe fazia muito esse manjar pra gente, né? E não ia nada dessas coisas de leite condensado, creme de leite. E eu falava, e eu adorava. Essa xícara é a de 200 ml. Daqui a pouco eu coloco a segunda xícara, tá? Então, aí eu fui pesquisar a história do manjar branco, que eu queria achar a receita original. E, para minha surpresa, eu descobri essa receita do manjar branco, que muita gente fala que veio da Europa, na verdade não é bem assim. Essa receita do manjar de coco tradicional, só o leite, leite de coco, o coco ralado, ele é uma receita brasileira que surgiu, foi criada logo no início do descobrimento do Brasil, porém ela foi inspirada numa receita que era salgada. Eu achei muito interessante essa história da receita. Na verdade, a receita ela foi trazida da Europa, a receita original, porém ela não foi criada na Europa, ela foi criada em outro país. Eu vou ver aqui direitinho, vou colocar o texto para vocês na descrição aqui do vídeo, da história do manjar. E eu achei bem interessante que a receita original não tem nada a ver com essa. A receita original era salgada, ela era feita com leite de amêndoas, caldo de carne, açúcar, sal e amido de arroz.
E era uma receita que só a nobreza, era um prato servido só para nobreza, porque era caro, né? Imagina, gente, leite de amêndoas, não era qualquer um que tinha acesso a leite de amêndoas, né? E nem a amido de arroz. Então, era uma receita que era feita só para os nobres. Essa receita veio para o Brasil porque o cozinheiro imperial trouxe um livro de receita que tinha essa receita, só que ela era salgada ainda. E quando chegou aqui no Brasil, trocaram leite de amêndoas pelo leite de coco. E as amêndoas, as lascas de amêndoas que eram colocadas em cima do manjar, foi trocado por lascas de coco ralado, né? Lascas já é ralado, né, gente? E aí deixou de ser um prato para se tornar uma sobremesa. Com o tempo foi se tirando o sal e ficou só o açúcar e trocaram o amido de arroz. No início aqui no Brasil também era usado o amido de arroz, porque ainda não era comum o amido de milho aqui no Brasil. Aí depois quando chegou, que começou a ter a plantação de milho, aí que começou a produção do amido de milho, é que foi introduzido, nessa sobremesa começou a se usar o amido de milho. Engraçado, né? Interessante essas histórias. Pelo menos eu gosto muito de estar sempre pesquisando a origem das receitas. Achei bem interessante. Então, aqui, ó, eu vou cozinhando aqui, vou mexendo sempre, tá? Pra não empelotar, pra não grudar na panela, né? Pra não ficar aquelas manchinhas pretas. Então, eu vou mexendo aqui, tá? No fogo médio. Eu vou mexendo, vou pausar a câmera aqui. Quando eu chegar no ponto que eu quero, eu volto com vocês e falo o tempo que eu fiquei aqui mexendo, tá? Voltei. Ó, depois de 5 minutos mexendo aqui sem parar, ela tá começando a dar uma engrossada. Agora vai mais rápido. Acredito que eu vou ficar mexendo aqui mais uns 2 minutos, uns 2 ou 3 minutos, até chegar no ponto ideal. É um ponto de mingau grosso. Pode ser que o seu fique um pouco mais grosso, mais rápido, mas não tem problema, tá? O importante é que esteja bem cozido para não ficar com gosto de amido, né? Aquele gosto característico de amido cru. Ele ainda não tá no ponto que eu quero. Tem que dar mais uma engrossadinha, tem que evaporar um pouco mais. Continua, agora ele tá no fogo baixo, tá, gente? Eu baixei um pouquinho, tava no fogo médio, baixei pro fogo baixo para não queimar o fundo. Aí, futuramente, eu vou trazer as outras receitas que já são mais atuais, né? Tem receita com calda de ameixa, tem a receita que vai a gelatina. Eu já fiz muito também aquela receita que vai a gelatina. Ela é feita um pouco diferente. Aquela com gelatina, ela fica melhor para cortar. Para quem gosta de fazer ela, né, colocar na forminha, desenformar, cortar, então aquela com gelatina incolor, ela é melhor para isso. Essa daqui, o interessante é você colocar numa travessa mesmo, numa tigela. Aqui no caso eu vou colocar já direto nas tigelinhas de sobremesa. Vou desligar, mexer mais uns 2 minutinhos para esfriar e pôr nas tigelinhas. Lavei minhas tigelinhas mais cedo, já estão todas sequinhas, tá? Toma cuidado de colocar, quando for colocar o líquido quente nelas, o creme quente, elas têm que estar bem sequinhas para não estourar, para não quebrar. Então, tá aqui, ó, prontinho o creme, já tá morninho. Eu vou colocar com uma conchinha, eu vou colocar aqui nas tacinhas, tá? A gente vai ver quantas taças vai render. Essa tacinha aqui é a de 150 ml.
Inclusive, essa receita eu já fiz para servir em festa. Sabe aqueles copinhos pequenininhos? Que geralmente a gente coloca brigadeiro, aquele brigadeiro mole nos copinhos. Eu já fiz desse jeito aqui, o manjar no copinho, com coco em cima. Fica bem legal porque rende bastante. É uma receita que fica baratinho. Eu não cheguei a fazer as contas aqui, mas ela fica bem baratinho e rende bastante. Então, eu vou adiantar aqui, aí eu volto para falar para vocês quantas tigelinhas dessa aqui rendeu. Então, eu coloquei ali em 7 tigelinhas, e agora sobrou um pouquinho, eu vou colocar minhas tacinhas. Essas tacinhas, elas são um pouquinho menores do que a tigelinha. Então, se eu fosse colocar tudo em tacinha, ao invés de render 9, acredito que ia render umas 12 tacinhas dessa daqui. Sem contar que eu enchi demais as tigelinhas, não precisa, tá? Eu acho bem legal essa sobremesa aqui, por exemplo, para um jantar de ano novo, né? Ou para ceia de ano novo. Você pode até comprar aquelas tacinhas de acrílico que são bem baratinhas. E são menorzinhas também, vai render mais. E pega um papelzinho, toalha e já vai limpando, porque a gente sempre faz uma baguncinha, né? Então, tem que limpar agora, enquanto tá quente ainda, que tá fácil de limpar. Porque depois gruda. Agora, eu vou polvilhar o coco ralado por cima, aquele que sobrou, né? Sobrou 1/3 no pacotinho, é o suficiente. Só vou polvilhar um pouquinho, assim, em cima da tigelinha. E vou deixar ele ficar bem frio, deixar esfriar aqui fora da geladeira. Cuidado, né, gente? Sempre com cuidado. Se for necessário, cobre com um paninho limpo. Deixa esfriar para depois levar à geladeira, tá? Então, eu vou levar à geladeira, depois eu volto para mostrar para vocês como que ficou a consistência. O ideal é que vocês façam num dia para servir no outro, tá? Mas como eu sou ansiosa, umas 3 horas depois eu já tirei da geladeira, já tá geladinho. E eu vou provar para poder falar para vocês. Gente, leite condensado e creme de leite não faz falta nenhuma. Fica uma delícia. Quem gostou da receita, deixa um like para mim, compartilha com os amigos. Comenta o que vocês acharam dessa receita. Quem ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe o canal para estar ajudando no crescimento. Beijos e até a próxima receita.